Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Como vê, nada ficou. Tudo foi vandalizado, camas, colchões, lençóis, pratos, tudo que havia lá dentro, portas. E a casa ficou assim, em ruínas, como se vê. Este padre que acabamos de escutar está a gravar um pequeno vídeo com o seu telemóvel. Ele está a circular pela casa dos hóspedes da Arquidiocese de Nampula, casa que foi saqueada e vandalizada na véspera e no próprio dia de Natal. A onda de violência que tomou conta de Moçambique desde que no dia 23 de dezembro foram proclamados oficialmente os resultados das eleições gerais e presidenciais de 9 de outubro, esta onda de violência, dizia, já provocou cerca de 300 mortos, milhares de feridos e a destruição de infraestruturas públicas e privadas um pouco por todo o país. Vive-se em Moçambique um tempo muito complexo de revolta generalizada e de medo também das populações. O ataque na Arquidiocese de Nampula vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Hoje regressamos ao formato habitual do nosso programa, depois de uma série de especiais de Natal, mas vamos ter mesmo assim algumas novidades. A partir de hoje vamos ter novas secções, como a grande entrevista e ainda pequenas rúbricas em que procuraremos dar destaque a muitos dos protagonistas da Igreja que está nos confins do mundo, junto dos que mais sofrem, dos perseguidos, dos que são injustiçados por causa da sua fé. Mas hoje queremos começar o programa ainda com um olhar voltado para o ano de 2024 e muito também para Moçambique. Referimos há pouco o ataque, a vandalização de alguns edifícios da Igreja em Nampula, mas o ano terminou com um balanço terrível por causa da passagem no dia 15 de dezembro, na região norte do país, do ciclone Chido. Houve praticamente 100 mortos, quase 770 feridos e cerca de 622 mil pessoas afetadas, ou seja, qualquer coisa como 123 mil famílias. Mas antes de falarmos sobre o que aconteceu, o melhor mesmo é escutar o bispo de Pemba, Dom António Juliás, que ainda estava o território atordoado pelos ventos fortes e pela destruição, e já nos enviava uma mensagem a pedir ajuda para o povo de Cabo Delgado e a lembrar que esta é uma região em sofrimento também desde há anos por causa dos ataques terroristas. Eu sou Dom António Juliás Ferreira Sandramo, bispo da Diocese de Pemba, em Cabo Delgado, Moçambique. Saúdo a todos e desta vez para de novo vos falar de sofrimento que atingiu este povo aqui tão sofrido. Desde 2017 tem estado a sofrer por causa da guerra, da insurgência. E agora, no dia 15 de dezembro, no domingo passado, o ciclone tropical Chido atingiu fortemente esta parte do continente africano de Moçambique, na parte norte de Moçambique, a província de Cabo Delgado. Foram tantos os distritos atingidos. O mais atingido e que constituiu também a porta de entrada do ciclone é o distrito de Mekuf, mas também o distrito de Metus, a cidade de Pemba, distrito de Anquabe, distrito de Chiure e de Namuno ficaram todos com casas destruídas. Muitas famílias perderam as suas casas. Os levantamentos que foram feitos até agora referem que mais de 130 mil pessoas ficaram sem casas e cerca de 23.500 casas de construção precária ficaram totalmente destruídas e 11 mil
714 casas de construção convencional ficaram parcialmente destruídas. Estamos a escutar do António Juliace numa das várias mensagens que nos enviou logo e após a passagem pelo norte de Moçambique do ciclone Chido, que se revelou catastrófico ao nível humanitário, arrasando milhares de habitações, deixando sem casa, sem teto, sem comida, sem água também, milhares de pessoas. Como eu disse há pouco, mal o Bispo lançou este alerta, mal a Igreja lançou um pedido de ajuda, e a Fundação AES avançou logo, Catarina, com uma primeira ajuda de emergência. Sim, Paulo, foi uma decisão que foi tomada em poucas horas, portanto, logo após o Bispo nos contou o que se estava a passar, a dimensão da catástrofe que se estava a viver, a catástrofe ao nível humanitário, claro, que se estava a viver então novamente nesta região de Cabo Delgado. Então a Fundação AES decidiu a nível internacional enviar uma primeira ajuda de emergência de 40 mil euros para as primeiras necessidades da população e também, Paulo, como um gesto solidário para com Moçambique, que, como sabemos, tem sofrido tanto nos últimos tempos. E uma das razões desse sofrimento está relacionado, como sabemos, pelos constantes ataques terroristas em Cabo Delgado, que, aliás, diga-se, nem sequer abrandaram durante a altura do ciclone. É verdade, Paulo, isso é também um sinal desta profunda desumanidade, não é? Destes grupos, destes terroristas que estão a atuar nesta região e que reclamam pertencer ao Daesh, ao Estado Islâmico. Portanto, numa altura em que a região de Cabo Delgado estava de facto a sofrer com esta inclemência do tempo, não é? Das condições do tempo em que de facto houve tanta destruição, mesmo assim, portanto, estes grupos terroristas continuaram a atuar ativamente nas últimas semanas de dezembro, Paulo, levando com isso, como consequência, claro, a que mais umas centenas de pessoas tiveram de fugir das suas casas, das suas aldeias, e que foram engrossar então já aquele número gigantesco que nós falamos aqui tantas vezes, Paulo, de 1 milhão de deslocados que existe neste momento em Moçambique. Obrigado, Catarina. Voltando à questão do ciclone e à ajuda da Fundação AES, importa também dizer que a Diocese, ou seja, os padres, as irmãs, são neste momento, por causa disso, uma espécie de anjos da guarda de milhares de pessoas que estão numa situação muito complicada, porque tão cedo não vão ter possibilidade de, por exemplo, reerguer as suas casas. É verdade, Paulo, e o Dom Juliace refere isso na mensagem que nos enviou para Lisboa. Portanto, nesta região de Moçambique, Paulo, as habitações são, na maioria, habitações muito precárias, não é? São construções à base de estacas entrelaçadas com ramos, cobertas de barro e depois com colmo a fazer então o telhado. Estamos neste momento na época de chuvas e por isso não haverá colmo antes de junho, julho deste ano, o que significa que, como consequência, milhares de pessoas, se não forem acudidas de alguma forma, terão de passar nos próximos meses ao relento, não é? E depois há também a questão das sementeiras. Sim, Paulo, e essa é outra questão, outro problema muito concreto e também dramático, é que com todas as chuvas, com todo o vento que passou naquela região, tudo foi destruído, portanto os campos estão destruídos, os campos agrícolas, e neste momento as famílias ficaram absolutamente sem nada. E neste momento, para além de terem perdido o que tinham plantado, também não têm capacidade neste momento para conseguir fazer uma nova sementeira, não é? Adquirir as sementes novamente para poderem lançar à terra. E o Bispo Pema diz-nos isso exatamente, Paulo, que esta também é uma questão muito importante para ele e que é também uma das suas prioridades, mas como também sabemos, Paulo, Cabo Delgado, Moçambique, é uma zona muito pobre, a Igreja é muito pobre, não tem também recursos e por isso nós, Fundação AES, somos uma vez mais chamados a ser esta tal mão amiga, não é? Que apoia a Igreja, que apoia esta Igreja que sofre em Cabo Delgado, que apoia a Igreja que sofre, que apoia o povo que sofre em Moçambique, Paulo. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina. Para se perceber a dimensão da ajuda necessária para as populações de Cabo Delgado, vamos então escutar uma vez mais do António Juliace na mensagem que foi enviada para a Fundação AES em Lisboa. O que nós estamos a ver é realmente desolador, muito sofrimento. As pessoas, sobretudo as famílias mais simples, que perderam as suas casas, não têm a esperança de erguer essas casas em breve, com brevidade, em termos de tempo. E daqui a pouco já chega o período mais alto das chuvas. E estão sem teto. A grande preocupação que tenho como bispo da Diocese
é de ver como socorrer estas pessoas, ao menos com lonas e com sementes para poderem lançar à terra, porque tendo as suas casas caído, também perderam o pouco de semente que tinham guardado para lançar à terra. Geralmente aqui as casas são cobertas de capim, da maioria da população mais simples, e o capim só será possível de tê-lo em condições para cobrir a partir de junho e julho do próximo ano. Daqui para lá, em todo este período das chuvas, muitas famílias vão ficar sem cobertura. Por isso, lanço este apelo para todos aqueles que puderem nos ajudar, todos que são amigos da África, amigos de Cabo Delgado, amigos de Moçambique e todos aqueles que podem abrir seus corações para poder, com generosidade, partilhar um pouco para minorar o sofrimento deste povo. Escutamos Dom António Juliassi e o pedido de ajuda, o pedido de socorro para o sofrido povo de Cabo Delgado, o sofrido povo de Moçambique. Já iremos regressar a este país para dar conta então do vandalismo que atingiu alguns edifícios da Arquidiocese de Nampula, mas para já, e continuando por África, vamos até à República Democrática do Congo. Isto para se assinalar o fracasso, para já, de uma tentativa de um acordo mediado pelo presidente de Angola com os líderes deste país, a República Democrática do Congo e do Ruanda. Em causa está a situação no Kivu Norte, uma região onde a violência é constante, com ataques de grupos armados que têm obrigado centenas e centenas de pessoas a fugir para salvar as próprias vidas. Uma situação terrível, Catarina, também no plano humanitário, até porque tudo isto aconteceu também na altura do Natal. Sem dúvida, Paulo, de facto foi um Natal muito sobressaltado, não é? Para todas estas famílias, para todas estas populações que vivem nesta província do Kivu Norte, portanto no leste da República Democrática do Congo, junto à fronteira com o Ruanda. Portanto, esta região, Paulo, continua a ser o palco de, como o Paulo acabou de dizer, de uma violência extrema por parte de vários grupos armados que estão nesta região e que têm também obrigado multidões a fugir das suas aldeias, deixando tudo para trás, e que acabam por deixar atrás de si este rastro de destruição e também de miséria, não é? O padre Marcelo Oliveira, portanto um comboniano português presente neste país, enviou-nos uma mensagem em que refere a tentativa, até agora, portanto fracassada, de um acordo de paz entre os presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda. É que, na prática, podemos dizer que a região do Kivu Norte está em guerra. Sim, Paulo, sem dúvida, podemos dizer isso. Portanto, esta é também uma das guerras não declaradas, portanto, que está completamente... Das guerras esquecidas no mundo. Esquecidas do mundo, exatamente. Portanto, teoricamente ninguém sabe o que se está a passar, mas a verdade é que está a acontecer de facto todos estes ataques terroristas que estão a causar um impacto profundo nas populações desta região. E o que está a acontecer, e o que nos disse o padre Marcelo no seu testemunho, Paulo, é que um dos grupos armados presentes nesta região, que é o M23, atua supostamente ao serviço do próprio governo ou dos interesses do Ruanda. E tudo isto porque a região do Kivu Norte é muito rica e todos por ali querem de alguma forma controlar toda essa riqueza, desde as minas de ouro e de diamantes, passando pelo coltan, tão necessário hoje em dia para a produção, por exemplo, dos telemóveis e dos computadores. O fracasso do acordo de paz mediado então pelo presidente de Angola significa na prática que este clima de guerra vai também continuar. Sim, Paulo, este fracasso diplomático, não é, de todas estas negociações, de facto, vão significar na prática que as populações vão continuar vulneráveis, vão continuar expostas a toda esta violência, por vezes extremamente violenta, não é? Repetindo aqui um pouco, destes vários grupos armados que estão a atuar então nesta região. Só para quem nos está a ver lá em casa, Paulo, para perceber a dimensão de toda esta violência extrema que está a acontecer nesta região, calcula-se neste momento que mais de 1.700.000 pessoas tenham fugido desta zona do Kivu Norte, portanto, desta província. Só a província do Kivu Norte. Do Kivu Norte. E, infelizmente, Paulo, este problema é muito mais vasto porque, segundo os dados que nós temos, haverá neste momento cerca de, ou talvez um pouco mais, de 7 milhões de deslocados só
na República Democrática do Congo. Obrigado uma vez mais, Catarina. Este é um tema a que quero voltar na próxima semana, porque importa de facto aprofundar esta questão, esta guerra regional de que mal se fala, mas que está a causar um profundo sofrimento humano. Há pouco eu referi que recebemos uma mensagem do padre Marcelo Oliveira. Muito bem, vamos então escutar o que é que ele tem para nos dizer sobre esta situação e sobre este encontro que acabou por não acontecer no dia 15 de dezembro, encontro mediado pelo presidente de Angola com os presidentes da República Democrática do Congo e também do Ruanda. Deveria haver uma cimeira tripartida em Luanda, presidida pelo presidente João Lourenço, com o presidente do Congo, Félix Tshisekedi, juntamente com Paul Kagame, presidente do Ruanda, para procurar encontrar acordos de paz, sobretudo para a região do Norte Kivu, onde há ataques constantes do M23. Esta rebelião que continua a massacrar e a torturar pessoas que continuam foragidas de um lado e por outro. O presidente de Angola tem feito grandes esforços, que continua a fazer. Infelizmente, este encontro que deveria ter tido lugar neste domingo, dia 15 de dezembro, anulado, porque o Ruanda não quis participar deliberadamente. Procura sempre razões para o não participar e assim fazer com que a guerra possa continuar indefinidamente. Foi o padre Marcelo Oliveira, um comboniano presente há vários anos na República Democrática do Congo. Na próxima semana, então, voltaremos ao seu encontro para aprofundarmos este tema, esta guerra esquecida na região do Kivu Norte e da República Democrática do Congo. E ainda antes de irmos até Moçambique, para dar conta então do ataque, da vandalização de algumas casas da igreja e da missão até de umas religiosas em Nampula, vamos agora até ao Paquistão, onde se registrou mais uma morte violenta de um cristão. Um caso que ocorreu em Kote Sadula, nas imediações da cidade de Gurajavala, no Punjab, no dia 29 de dezembro. Catarina, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, foi mais um ato de violência contra um cristão no Paquistão. O nome dele é Suleiman Mazi, um jovem agricultor, muito jovem, com 24 anos apenas. Ele foi então baleado no estômago no dia 29 de dezembro e acabou por falecer alguns dias depois, portanto já no primeiro dia deste ano, 2025. Tudo aponta, Paulo, que este terá sido mais um caso de discriminação religiosa motivado pelo sucesso que ele estaria a ter no seu local de trabalho. Podemos dizer que o sucesso dele como agricultor causou inveja e isso depois levou à morte dele, é isso? Sim, Paulo, podemos dizer isso. Portanto, ele era um jovem empreendedor, geria uma propriedade com cerca de 10 hectares, produzia trigo e também arroz. Durante cerca de 6 meses, Paulo, portanto, ele foi alvo de ameaças, de assédio, de ataques. Chegou a fazer uma denúncia, uma queixa às autoridades, que pouco ou nada fizeram, até que acabou então por ser baleado então, no dia 29 de dezembro e acabou por falecer então no primeiro dia deste ano. E numa primeira reação, a Comissão Nacional Católica de Justiça e Paz do Paquistão considerou que este foi mais um caso de discriminação religiosa. Precisamente, Paulo. Portanto, mais um caso de discriminação religiosa no Paquistão e que vem sublinhar, Paulo, no fundo, todos os alertas que a Fundação AIS tem vindo a fazer nos últimos tempos sobre a vida, sobre a situação dos cristãos neste país. Portanto, no final do ano passado, Paulo, quando nós publicámos o relatório, o Perseguidos e Esquecidos, a Fundação AIS alertava precisamente para o recrudescimento dos ataques em larga escala contra os cristãos. Portanto, este é apenas, infelizmente, mais um caso numa longa e trágica lista de incidentes graves que envolvem a comunidade cristã no Paquistão. Obrigado uma vez mais. Há pouco eu falei da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão e agora vamos ao encontro do padre Emanuel Youssaf, que ele é o diretor desta comissão em Lahore e que nos vai falar da importância dos relatórios como, por exemplo, o Perseguidos e Esquecidos, que a Catarina acabou de referir e que ajudam a denunciar esta situação de opressão que tem vindo a atingir a comunidade cristã do Paquistão. What we are trying to bring about is the change, the heart and the mind
who have that kind of terrorist mentality, to bring the change. And this will be a change, not for the Christians only, not for the minorities only. It will be a change for the wider majority of the people who are living in this country. So I think this report will help us also for the community to boost our faith that there are friends, international community who stand by us, who is helping us in order to help the community of Pakistan at large for the better of the country, that there should be love, care, peace, justice for the country here on the whole. And I think that will make a change. I'm sure of that. Foi o padre Emanuel Yousaf, diretor da Comissão Nacional de Justiça e Paz em Lahore, no Paquistão. Daqui a pouco nós vamos até Moçambique para dar conta então desta onda de violência e destruição causada pelos protestos após a divulgação dos resultados eleitorais, violência que atingiu também espaços e edifícios da Igreja, por exemplo, na Arquidiocese de Nampula. Mas antes disso, vamos focar ainda a nossa atenção em 2024 e tudo o que se fez neste ano ao nível da Fundação AIS. Podemos dizer, Catarina, que foi muito o que se fez no ano de 2024? Bom, Paulo, podemos sempre dizer que foi muito, mas também temos também de dizer, Paulo, ou pensar que há muito ainda por fazer, não é? Portanto, quando chegamos, é sempre assim, penso eu, nós todos os anos fizemos esta análise do ano anterior, sempre com esta sensação que se fez muito, mas infelizmente ainda há muito que é preciso fazer para apoiar então estes cristãos que vivem em países onde a Igreja sofre, onde a Igreja é perseguida, não é? Mas agora, olhando retroativamente para o ano de 2024, é este o exercício que eu quero fazer, nós podemos constatar que todos os meses, ou seja, desde janeiro a dezembro, houve sempre pelo menos uma iniciativa importante, ou uma campanha solidária, como a que referimos há pouco para Moçambique, ou uma campanha de oração, ou uma ação, por exemplo, ao nível da informação para a consciencialização das pessoas. Não houve um único mês, e sublinho isto, não houve um único mês sem a marca de uma atividade forte por parte da Fundação AIS. Sim, Paulo, e isso é muito bom nós percebermos e termos esta consciência, não é, de facto, do muito que fizemos ao longo de 2024 e que houve, de facto, sempre uma iniciativa muito importante, uma vez por mês, pelo menos, uma iniciativa concreta destinada a ajudar esta Igreja que sofre, estes cristãos que sofrem no mundo, que são perseguidos, onde a Igreja também é muito pobre e também precisa de ser ajudada. E isso é de facto, muito bom nós percebermos isso, Paulo. E o mais importante, Paulo, e olhando agora então para o ano de 2024, podemos dizer que, com toda a certeza, que todas as campanhas que nós dinamizámos, todas as campanhas que nós fizemos, se revelaram de facto essenciais para todas estas pessoas que estão no terreno, que vivem este drama da perseguição. Essenciais para centenas, para milhares de pessoas concretas que vivem em imensos países do mundo. Precisamente, Paulo, e agora que estamos então no início de 2025, mais um ano, e olhando para trás, e olhando de facto para tudo o que nós fizemos entre janeiro e dezembro de 2024, de facto temos a convicção absoluta de que fizemos muito, graças à solidariedade dos nossos benfeitores, de todos os nossos amigos, todos os nossos telespectadores também, não é? Que estão aqui connosco hoje, portanto, que de facto foram eles que foram este motor para todas estas campanhas que nós realizámos ao longo de 2024. E temos com isto a certeza, Paulo, que nós salvámos vidas, não é? Nós salvámos pessoas que estavam de facto a passar fome, nós demos roupa a quem não tinha nada ao que vestir, nós ajudámos na educação de jovens, de crianças, um pouco em vários países, não é? Demos abrigo a quem perdeu tudo, já falámos hoje aqui do caso de Moçambique, quer por causa de guerras, quer por causa de ataques terroristas, quer por causa de intempéries do tempo, não é? Mas acima de tudo, Paulo, eu acho que nós demos esperança e isso é o mais importante, de facto, nós demos esperança ao longo de 2024 a estes cristãos que sofrem e que são perseguidos no mundo. Essa é uma expressão muito importante, dar esperança. Se o trabalho de todos os dias da Fundação AIS se reduzisse a isso, seria já fantástico, dar esperança. Um dos países em que mais se escutou essa palavra, esperança, foi a Síria.
Este foi um dos países que teve, de facto, um fim de ano mais atribulado. A queda do regime de Bashar al-Assad trouxe medo, trouxe incerteza, mas também trouxe esperança. O padre Hugo Alanis, um argentino em missão em Alepo, enviou-nos no final de dezembro uma pequena mensagem que sintetiza bem este sentimento. Soy el padre Hugo desde Alepo, Siria. Estos días han sido días muy especiales. Nuestras familias durante muchos años han sufrido mucho por distintas causas, la guerra, posguerra, el COVID, el terremoto, y ahora esta invasión de islamistas. Estamos ya en Alepo bajo un nuevo gobierno, un gobierno que tiene otras leyes, que quieren imponer sus leyes. Y con nuestras familias queremos pedirles oraciones. Han sido días también marcados por el miedo. No sabemos qué es lo que va a pasar. Sí sabemos de que la oración marca mucho nuestras vidas. La oración mueve el corazón de Dios. Por eso les pedimos a todos ustedes que se unan a nuestras familias pidiendo por la paz, para que podamos vivir con dignidad, para que podamos seguir siendo fuertes, firmes en la fe en medio de tantas pruebas. En nombre de nuestras familias, una vez más, los saludamos y les pedimos oraciones. Les digo en árabe que la paz de Cristo esté en nuestros corazones. Salam al-Masih bi kulubina. Todos piden oraciones, unidos en Cristo. Dios los bendiga en una misma familia, firmes en la fe. E desta mensagem de esperança e de agradecimento vinda da Síria, vamos agora então até Moçambique, vamos até Nampula, onde na véspera e no próprio dia de Natal, manifestantes invadiram e vandalizaram e destruíram edifícios da igreja da Arquidiocese. E tudo isto fazendo parte do caos e do tumulto que tomou conta das ruas das principais cidades moçambicanas depois do anúncio formal e oficial do resultado das eleições de 9 de outubro. Bom, vamos por partes. Para já, Catarina, o que é que aconteceu então em Nampula? Bom, Paulo, o que aconteceu é que alguns edifícios da Arquidiocese, situados mesmo junto ao Paço Episcopal, na cidade de Nampula, foram então saqueados e danificados nos dias 24 e 25 de dezembro, ou seja, na véspera e no dia de Natal. Foram 3 edifícios no total. Exatamente, Paulo. Portanto, os manifestantes saquearam e podemos dizer que quase destruíram então estes 3 edifícios, ou seja, destruíram a casa de hóspedes da Arquidiocese, a residência paroquial e ainda uma antiga farmácia da igreja. Num vídeo enviado para a Fundação AIS em Lisboa, é visível essa destruição causada pelos manifestantes, especialmente na casa dos hóspedes. Sim, Paulo, e nós vimos um pequeno excerto deste vídeo no início do nosso programa de hoje, não é? Portanto, aquilo que as imagens nos mostram é que tudo o que havia nesses edifícios foi destruído e foi vandalizado, e tudo é de facto tudo. Nós vemos camas, vemos lençóis, vemos colchões, vemos pratos, vemos móveis, todas as gavetas foram reviradas, todos os papéis foram espalhados, portanto não sobrou nada. Até se percebe, Paulo, em determinado momento, que as portas, as janelas foram destruídas, às vezes até mesmo arrancadas das próprias paredes, portanto havendo também vidros partidos em todo o lado. A destruição da casa dos hóspedes, que acolhe no fundo os missionários que vão servir a diocese enquanto não têm ainda uma residência própria, é semelhante à que aconteceu também na residência paroquial, que é uma pequena habitação situada também no terreno contíguo ao Paço Episcopal de Nampula e também ao edifício da antiga farmácia de São Vicente, que já está desativado há algum tempo, mas que mesmo assim foi também visado nesta onda de destruição. Exatamente, Paulo, e isso vê-se tudo neste vídeo, em que aparece também um sacerdote, o padre Estevão Júlio, que é o vigário-geral da Arquidiocese, a percorrer os vários edifícios e a mostrar também os estragos causados por todos estes
pelos manifestantes durante estes os estragos que fizeram nestes 3 edifícios da igreja. Exatamente. Além destes ataques ocorridos mesmo junto ao Paço Episcopal, houve ainda um ataque à paróquia de Micane, no distrito de Moma, onde a Casa das Religiosas Brasileiras foi também atacada, causando o pânico nas irmãs. Tudo isto foi relatado numa mensagem que foi enviada no próprio dia 25 de dezembro por Dom Inácio Sauro, que é o arcebispo de Nampula e também presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, ao governador da província de Nampula. Sim, Paulo, e nessa mensagem que a Fundação AIS também teve acesso, sim. O prelado pede de facto a intervenção das autoridades para proteger o património da Igreja. Portanto, o Dom Inácio refere especificamente também o ataque à missão de Micane, dizendo que as irmãs, apesar de não terem sido violentadas, ficaram extremamente traumatizadas e com medo porque já são irmãs já com alguma idade. A situação de facto estava assim na véspera e no dia de Natal e continuou depois muito tensa nos dias depois, com muitos outros episódios de violência em quase todas as províncias moçambicanas, com barricadas nas ruas, vandalização e destruição também de infraestruturas e muitos mortos e feridos também. Sim, Paulo, há muita violência, muita destruição, há muitos mortos, muitos feridos, sem dúvida, e é difícil, Paulo, no meio de todo este caos que se transformou o país, dizermos exatamente ou apurarmos os números exatos de todas estas vítimas desta agitação que aconteceu pós a eleição. Mas calcula-se, Paulo, que neste momento já terão morrido cerca de 300 pessoas, desde o dia 9 de outubro, portanto, que foi a data das eleições gerais e presidenciais em Moçambique, sendo que cerca de metade destas vítimas, portanto, cerca de 125 pessoas, terão morrido apenas entre os dias 23 e 26 de dezembro. Toda esta onda de violência que teve como consequência também até a fuga de largas dezenas de detidos, ganhou uma enorme dimensão depois então da proclamação oficial no dia 23 de dezembro da vitória do candidato presidencial apoiado pela Frelimo, resultado que é, como sabemos, contestado por todos os outros candidatos, mas em especial por Venâncio Mondlane, que ficou em segundo lugar. Sim, Paulo, e de facto as autoridades acabaram por validar os resultados eleitorais, não é? Dando então a vitória a Daniel Chapo, que é o candidato da Frelimo, é o partido que está no poder há quase meio século. Exato. E é um resultado que é contestado por todos, e como o Paulo disse, tem sido contestado fortemente por Venâncio Mondlane, que ficou então classificado em segundo lugar. O Daniel Chapo teve, segundo as autoridades e segundo os resultados que são neste momento oficiais, teve 65,17% dos votos, enquanto que Mondlane registrou apenas 24,19% dos votos. Muito bem, obrigado, Catarina. A situação continua tensa e a Igreja continua a apelar ao fim da violência e ao fim também da destruição generalizada de infraestruturas, o que está a arrastar este país ainda para uma situação de pobreza ainda mais generalizada. Mas trouxemos este tema aqui para o nosso programa por causa então desse ataque e da vandalização de vários edifícios na Arquidiocese de Nampula. Como já dissemos, a Fundação AIS recebeu um vídeo que foi gravado horas depois e que mostra a extensão dos danos causados no património da Igreja. A gravação do vídeo foi acompanhada por comentários que vamos agora escutar também. Bom dia, esta é a casa de hóspedes da Arquidiocese de Nampula, que ontem, durante todo o dia, foi vandalizada pelos manifestantes, supostamente protestatários, né, contra o resultado das eleições e que aproveitam para tudo fazerem, tudo estragar. Aqui é a casa de hóspedes da Arquidiocese de Nampula, onde os missionários que chegam para o seu serviço à Arquidiocese, quando ainda não têm a possibilidade de encontrar a própria residência, ficam hospedados aqui. E, como vê, nada ficou. Tudo foi vandalizado, camas, colchões, lençóis, pratos, tudo que havia lá dentro, portas. E a casa ficou assim, em ruínas, como se vê. Este é, pois, o cenário que se vê, é resultado da vandalização da casa de hóspedes da Arquidiocese de Nampula, em Moçambique.
Esta é a pequena residência paroquial, também vandalizada, e que ficou nestas condições, como se pode ver. E desta breve amostragem da destruição causada na Arquidiocese de Nampula, na véspera e no próprio dia de Natal, vamos agora até terras da China, vamos até a Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história da vida da Igreja nesta região do globo. À hora que o Papa Francisco abria a Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, já os fiéis de Macau dormiam do dia 24 para o dia 25. No entanto, também na região administrativa especial de Macau, os fiéis cumpriram a tradição e foram até à Sé Catedral, onde estiveram a participar na Missa do Galo. Missa do Galo que desta vez foi presidida pelo Padre Daniel, ele também um padre brasileiro, que perante uma assembleia de fiéis completamente repleta, fez passar a mensagem do nascimento de Jesus Cristo. O bispo Dom Stephen Lee, horas antes, nas câmaras de televisão da Teledifusão de Macau, a TDM, a televisão estatal aqui de Macau, fez divulgar a sua mensagem de Natal, tendo pedido para que os fiéis este ano, e principalmente no ano de 2025, que inicia dentro de dias, se juntem ao Papa Francisco na celebração do jubileu de 2025, esse jubileu que vai celebrar os primeiros 25 anos deste século e, por sua vez, também deste novo milénio. O Papa Francisco fez saber que no dia 24, como já dissemos, iria abrir a Porta Santa. Porta Santa essa que, ao contrário do último jubileu, não foi replicada nas diversas dioceses do mundo, sendo que Macau também não o fez. No entanto, a Porta Santa, ou a porta principal da Sé Catedral, irá estar aberta nos próximos dias para assim assinalar também o início do jubileu na região administrativa especial de Macau. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos então para a primeira parte dessa grande entrevista, que é um espaço novo aqui na televisão, em que procuramos dar protagonismo a figuras da Igreja, a pessoas que, de alguma forma, ajudam a construir um mundo novo. É o caso de Dom Oliver Doem, o bispo de Maiduguri, na Nigéria. Uma entrevista para ver depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Estamos a ver o programa Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Este é um programa que tem já alguns anos, algumas centenas de emissões e que por isso precisa também de ganhar novos pontos de interesse, novas secções, novas rúbricas. E é isso que vai acontecer já a partir de hoje com a grande entrevista. E para começar nós vamos ter uma entrevista excepcional com Dom Oliver Doem, que é Catarina, o bispo de Maiduguri, uma diocese da Nigéria. É isso mesmo, Paulo. Portanto, uma diocese da Nigéria
que está situada no norte do país, na zona que corresponde à principal área da atuação do grupo Boko Haram, um grupo terrorista que desde 2009, Paulo, tem provocado um enorme sofrimento, uma enorme morte, destruição neste país, principalmente nesta região norte deste país de África, e especialmente, Paulo, junto da comunidade cristã, claro. Podemos dizer por tudo isso que a Nigéria é um país, neste caso de África, onde corre o sangue dos mártires? Sem dúvida, Paulo, podemos dizer isso sem dúvida. Portanto, podemos até dizer, Paulo, que a Nigéria é um dos países onde a violência contra os cristãos tem sido mais acentuada, e isso não é só por causa do Boko Haram, infelizmente, este grupo jihadista que procura instaurar um califado nesta região da Nigéria, portanto, nesta região norte da Nigéria, mas também por causa dos pastores nómadas Fulani, que estão cada vez mais radicalizados, que são uma ameaça crescente para as comunidades cristãs, especialmente aquelas que vivem da agricultura, e também ainda, Paulo, também outra causa que é de facto esta onda de violência cada vez maior, de raptos a elementos da Igreja, quer sejam padres, seminaristas, irmãs, que tem sido de facto um dos alvos preferenciais deste tipo de ataque de rapto. É isso mesmo, aliás, ainda agora ocorreu mais um caso, 2 irmãs, 2 religiosas, foram raptadas no dia 7 de janeiro, quando regressavam de uma reunião em Anambra. Entretanto, elas foram libertadas e na próxima semana nós vamos falar disto em pormenor. Mas, voltando à entrevista, é na região norte da Nigéria que temos então a diocese de Maiduguri, e é por lá que vamos encontrar Dom Oliver Doem. A entrevista que vamos começar a exibir é da responsabilidade do projeto Despertar, que é promovido pela Fundação Eukmami, que, tal como a Fundação AIS, tem como missão apoiar os cristãos perseguidos. Bom, Catarina, mas quem é este bispo que vamos então escutar nesta grande entrevista? Bom, Paulo, ele é um bispo surpreendente, portanto temos esta grande entrevista com o Dom Oliver Doem, este bispo de Maiduguri. Ele abre-nos o coração, fala de si com uma total abertura e vai-nos mostrar, por exemplo, nesta grande entrevista, Paulo, uma grande devoção a Nossa Senhora. Muito bem, excelente. Vamos então ao encontro de Dom Oliver Doem, bispo de Maiduguri, na Nigéria. É a grande entrevista aqui em Igreja no Mundo, o seu programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. I am Bishop Oliver Deme Daishe, the Catholic Bishop of Maiduguri Diocese in Nigeria. I've been in this diocese for the past almost 14 years. I was ordained in 2009, and since then I have been struggling to keep the faith, going in this very particular diocese in Nigeria, despite the challenges we are facing. Our diocese is situated in the northeastern part of the country, and in this particular area we had the experience of the Boko Haram crisis. And the Boko Haram crisis started in 2009. That was when I became the 4th bishop of the diocese. Boko Haram means Western education is evil, and so is an Islamic sect, and it's a very violent sect. It's a terrorist group, and this group says that anything that is Western is evil, including Christianity. And therefore, all this while their target has been to see that Christianity is eliminated in our diocese, the northeastern part of Nigeria, the entire country, and even beyond. So right from its inception, the group has targeted Christian shops, houses, places of worship, their business centers, and even the Christians themselves. So they would burn down their shops, burn down their houses, burn down their places of worship, and sometimes even killing some of the Christians.
So that has been the origin of this very particular group. But as I'm talking to you, it's not as if it has finished completely. Even though I will tell you later how a lot of interventions have taken place, spiritual interventions have taken place. But then the important thing is that yes, this is a sect that is against Christianity. And its own aim is to institute its strict brand of Islam. In other words, you can just stay at home, there should be no education. And that has been its own agenda. Estamos a escutar Dom Oliver Doem, bispo de Maiduguri, numa grande entrevista ao projeto Despertar da Fundação Euquemami. O prelado está a explicar o que é o Boko Haram, qual é a verdadeira agenda deste grupo jihadista que desde 2009 tem colocado a comunidade cristã como um dos seus alvos e que pretende a instauração na região norte da Nigéria de um califado. Vamos continuar a escutá-lo nesta primeira edição de grande entrevista aqui no seu programa de televisão. The crisis of Boko Haram kept on escalating since it started in 2009. And the climax of it was in 2014. This was when the group or its members overran the security. And they were chasing the security, the soldiers, the police, and all other security agents like children. They were running in front of them because they were well armed, they had more superior weapons. And so they were, crushing the security personnel. Because of this, they were able to capture many areas. They put many areas under their control. And Maiduguri, which is the capital of a diocese, was made the capital of Boko Haram, caliphate. They call it the caliphate. In other words, their own kingdom. Since the sect members started their operation from Maiduguri, so they made it their own capital. And that tells you what, we've been experiencing all this while. So from that time to this 2014, the attacks kept on increasing. And they captured many areas in our diocese. Because of this, we have over 100,000 Catholics. I'm not talking of all Christians, only Catholics. Over 100,000 Catholics were displaced. They had to run, for their dear lives, run to different parts of the country and even outside the country. As I'm talking to you, we have some of our people who are still in Cameroon. They were there in thousands. Apart from that, we have over 25 priests that also had to run away from their places of work because the Boko Haram members had taken control of those areas. We have over 45 religious nuns that also had to run from their convents and their places of apostolate. We have what we call the volunteers, those who assist priests in outstation churches. Now these volunteers, we call them in our place catechists. They are catechists. And over 200 of them also had to run away with their own families. They are married. So they had to run away with their own families. Foi Dom Oliver Doem, o bispo de Maiduguri, numa grande entrevista que nos vai continuar a acompanhar por aqui nas próximas semanas e em que vai falar, por exemplo, entre outras coisas, das centenas de raparigas que já foram raptadas ao longo destes anos de violência terrorista na Nigéria. Centenas de raparigas que continuam em cativeiro, longe das suas casas, das suas famílias, longe das suas comunidades. Bom, e com esta grande entrevista chegamos ao fim do programa de hoje. Resta-me agradecer a colaboração de todos. Todas as semanas também nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. E resta-me agradecer então, finalmente, a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.